E a correria da vida mesmo, né, tem deixado muitas pessoas doentes. É uma dor aqui, um mal-estar ali e por aí vai, né, o dia inteiro. Na falta de tempo ou na facilidade em comprar anti-inflamatórios, a pessoa vai ali e toma um comprimido, depois toma outro e quando vê já tem outro problema. É sobre esse uso indiscriminado e os riscos para o coração que eu converso agora com o cardiologista Luciano Gualberto Soares. Olá, doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar participando do programa aqui com você. É muito bom tê-lo aqui também. Doutor, primeiro vamos explicar aí, o anti-inflamatório, né? A indicação para quem está com inflamação, mas como é que é essa indicação médica? Os anti-inflamatórios não hormonais, né, os que são mais acessíveis à população, eles têm a sua importância no tratamento de algumas patologias, né? Principalmente doenças reumatológicas, algumas doenças ortopédicas, como os problemas de coluna, problemas articulares, né? Então, eles têm uma importância e são medicamentos muito úteis no tratamento dessas doenças, mas desde que sejam prescritos por um médico, onde o médico vai determinar o tempo certo de uso, a dose adequada. O grande problema que nós temos do uso desses medicamentos, trazendo risco para a população, é a automedicação, onde a população em geral acaba usando o medicamento de uma forma inadequada e com muita frequência, e isso aumentando os riscos de ter alguma intercorrência com esses remédios, né? Boa parte é fácil de comprar, né? Desses anti-inflamatórios, a gente consegue comprar isso sem receita. Exatamente. Então, assim, essa facilidade ao acesso, quer dizer, a pessoa chega numa farmácia, ele pede um anti-inflamatório, e hoje com a internet, ele consegue, às vezes, ler sobre o remédio, para que serve, ele chega na farmácia, compra e utiliza para tratar alguns problemas que, na verdade, poderiam ser resolvidos com outros medicamentos de forma mais eficaz e até com menos riscos. Isso que eu ia perguntar, a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, né? O senhor estava falando que, de repente, um medicamento mais simples ali para dor poderia resolver o problema, mas a pessoa já procura logo esse porque quer resolver logo. O medicamento, ele tem uma ação anti-inflamatória, o próprio nome já diz, e também uma ação analgésica. Então, acaba que muitos problemas, como dores de cabeça, contusões, né? A pessoa vai jogar o seu futebol, toma uma pancada, em vez dele usar um gelo, usar um analgésico mais simples, como uma dipirona, um paracetamol, ele acaba usando um anti-inflamatório, e usando, às vezes, muito de forma inadequada, e é onde que isso vai levar sem prescrição médica, sem orientação médica, e isso pode levar a esses problemas que a gente conhece. A ação dele no coração, como que acontece isso aí com o uso prolongado? A gente tem vários trabalhos, principalmente trabalhos na cardiologia, que estudam o efeito desses medicamentos e os riscos do uso desses remédios para o coração. Esses são medicamentos que, como o próprio nome diz, eles diminuem o processo inflamatório, mas também eles estimulam e inibem alguns processos que, de certa forma, também protegem o vaso em relação à doença aterosclerótica, à formação de trombos intravasculares. Agora, o remédio ele pode trazer risco para o coração, ele pode trazer risco para a função renal, ele pode ocasionar problemas renais, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de sangramentos gastrointestinais. Então, assim, é importante saber que o medicamento ele pode ser usado desde que seja prescrito de forma adequada por um médico. Em relação ao coração e a essas outras patologias, principalmente AVC e doenças renais, o risco é muito maior quando o paciente já possui alguma doença. Então, por exemplo, o remédio pode aumentar a pressão arterial. Então, um paciente que já é hipertenso e faz uso indiscriminado, ele pode ter picos de pressão. Isso aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto. E às vezes a pessoa não percebe, né? Que está com esse pico de pressão e está lá tomando e o trem vai desandando. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem pressão alta. Né? Às vezes, muitos pacientes hipertensos, eles não têm sintomas nenhum da pressão e nem sabem que tem pressão alta. Não sabem que tem problemas renais, quer dizer, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes sedentários, são todos pacientes que têm um risco muito grande de terem doenças do coração. E às vezes ele ainda não tem esse diagnóstico. E o uso indiscriminado disso pode fazer com que ele tenha um mal súbito e às vezes um infarto agudo, uma arritmia, uma morte súbita. Eu estava dando uma olhadinha, lendo algumas informações, o diclofenaco parece que ele está na lista aí dos mais perigosos. Na verdade, assim, não é o diclofenaco.
Normalmente esses trabalhos, o diclofenaco sódico, o ibuprofeno, são os medicamentos mais utilizados, às vezes, em relação Por isso é que dá mais problemas também. Em relação a todos os anti-inflamatórios que a gente tem no mercado, né? Então, acaba que algumas pesquisas correlacionam esses efeitos colaterais com esses dois nomes, mas, na verdade, é um efeito que é comum a todos os anti-inflamatórios. Por isso que é importante a pessoa não usar isso sem a orientação de um médico, porque senão ela vai estar em risco, principalmente para doenças do coração, problemas renais e acidente vascular periférico. Melhor procurar uma ajuda, né, doutor? Mesmo que demore um pouquinho, toma ali um remedinho para dor e vai levando. A automedicação, independente da classe de medicamento que você for utilizar, ela não é uma boa prática. Se você tem um mal, está se sentindo mal e não é uma coisa momentânea que está te incomodando já há alguns dias, ou você vai procurar um pronto-socorro se esses sintomas estão te incomodando muito, assim, está te trazendo transtorno. Recorrentes, né? Recorrentes, assim, te atrapalhando no seu dia a dia, ou você procura o seu médico, né, de confiança, marca uma consulta que ele vai fazer alguns exames e vai orientar o uso dos medicamentos, dos anti-inflamatórios, de forma correta e segura para você. Doutor, muito obrigada, doutor Luciano. É muito bom falar sobre isso, porque a automedicação é um negócio difícil. Quase todo mundo tem aí algum caso na família. Com certeza. É um prazer ter participado e estamos à disposição qualquer chamado. Ok, muito obrigada. Doutor Luciano Gualberto, é isso mesmo, né? Soares. Muito obrigada.